abençoados! Cheguei com a dica de filme da semana. Não só a dica, na verdade a dica eu já dei nos stories ontem. Hoje eu vou dar minha opinião sobre o filme, os meus aprendizados. Mas eu já chego te incentivando a assistir esse filme se você ainda não viu. E se você já viu, assista novamente, porque eu acabei de assistir e, cara, sem palavras, tá? Surpreendente. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. E de forma, assim, tremenda, sabe? Por mais que eu faria algumas coisas aqui, eu tenho certeza que se você assistir, você vai tirar algo de importantíssimo pra sua vida, ok? Então eu quero começar citando o versículo que ele começa citando no filme. Isaías capítulo 40, do versículo 28 ao versículo 31, na versão NVI. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluias! Até o último homem. Esse é o filme. Estamos falando de um rapaz que ele não tinha nada. Ninguém dava nada por ele, para que ele fosse um soldado, mas ele se inscreveu e ele foi para a guerra. Só que ele tinha dentro dele guardado os mandamentos da palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. E a questão de não matar falava muito com ele. E ele vivia um certo drama dentro da sua própria casa. Seu pai era alcoólatra e ele mudou a história, ele mudou o pensamento de todo mundo que tinha à volta dele por causa da decisão que ele tomou de salvar vidas e não matar vidas. Vamos lá, algumas coisas que eu aprendi com este filme. Se você não assistiu, vá assistir, porque eu não vou dar detalhes desse filme. E se você já assistiu, assista de novo. Primeiro, quando eu soube que ele é um filme... Aliás, pela capa já dá pra saber que ele é um filme de guerra. Eu não gosto de filme de guerra, eu tenho pavor de filme de guerra, de morte, de um monte de coisa. Eu gosto de filme de ação, mas falou que tem muita morte, já não é comigo. Mas se você vê o contexto do filme, esse filme vale a pena ver tudo aquilo que a gente precisa ver que passa nele. O principal objetivo de vida de Desmond Doss era não matar. Ele tinha pavor de pensar sobre isso e ele prometeu a Deus de que ele não iria tocar em uma arma dentro do exército na função. E ele foi com o objetivo de ser um médico, de salvar vidas. E ele fala uma frase muito top na hora do julgamento dele, só que eu não escrevi aqui, então não vou saber dizer. A primeira frase que eu tenho a dizer é: não mate com palavras. Quando ele tá no meio daquela guerra, e é tiro pra lá, tiro pra cá, bomba e tudo aquilo, aquele horror de cena. O mais interessante é que ele vem e salvando as pessoas, as pessoas que estavam feridas no meio daquela muvuca toda. E tem um cara que ele pega que é arrancado as pernas dele e ele tá sangrando. E chega um do lado dele e fala assim: deixa ele aí, porque ele vai morrer, ele não vai chegar nem
lá embaixo, ou seja, nem onde estavam os paramédicos e tudo mais. E ele fala... E o cara ouvindo aquilo, ele fica desesperado, não me deixa, eu tenho família e tal. E o Dawes, ele fala, eu não vou te deixar, você tem chance sim, tô contigo e você vai ver sua família. E o mais interessante disso é saber que ele, além dele não matar com armas, ele não matava com palavras. Qualquer pessoa que ele visse respirando, ele tava lá em cima da pessoa e falando, eu vou te ajudar. E ele nunca falava que tá mal, não. Ele dava palavra de ânimo, palavra de encorajamento. Então, acho que isso serve pra nós. Às vezes a nossa guerra, a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Mas muitas vezes a gente quer lutar, a gente quer batalhar contra as pessoas que estão à nossa volta. Porque, de fato, algumas vezes as pessoas falam coisas que nos chateiam ou fazem coisas que nos chateiam. Mas a nossa luta de vida não é contra elas, é contra as coisas espirituais. Não use suas palavras para matar pessoas. Eu acho que essa é o primeiro aprendizado que eu vejo, assim, sabe? Use as suas palavras para encorajar, para fortalecer, para incentivar, para curar, para salvar vidas, sabe? Porque tem pessoas que precisam só de uma palavra de encorajamento, só de uma palavra de força, só de um eu te amo, ou só de um muito obrigada, ou só de um você é importante, ou só de um Jesus te ama. Então, use a sua voz. Use o que você tem para fazer a diferença, entendeu? Não mate, mas traga vida, traga cura, traga esperança. Ok? E segundo, não desista só porque alguém falou que você não é bom o suficiente. Quando o Dawes chega pro pai dele falando que ele tinha se inscrito e que ele ia pra guerra, o pai dele falou palavras muito duras com ele, falando que ele não era bom, que ele ia morrer, que... Até porque o pai dele já estava doente, o pai dele era alcoólatra porque ele tinha passado pela guerra, ele tinha perdido os amigos dele e ele estava muito, muito doente emocionalmente desde a última guerra que ele participou e viu todos os seus amigos morrendo. Mas, então, vão chegar pessoas para nós que estão doentes emocionalmente, que estão machucadas, não é doentes, estão machucadas emocionalmente e vão jogar palavras sobre nós que vão ser para nos machucar também, às vezes até intencionalmente, sabe? Mas não se deixe ser levado. O que eu acho mais interessante é que ele sai dali e ele vai se capacitar e lá também ele é taxado como o covarde e os caras já ficam, tem um que fica, que logo se julga ele como uma pessoa que ele não gosta simplesmente por ele ser ele. E vão ter pessoas assim, vão ter pessoas que vão simplesmente não gostar da gente porque você é você, porque eu sou eu. E vão ter pessoas que vão querer nos desanimar com palavras, com situações, mas não desista só porque falaram que você não consegue. Vá naquilo que você acredita, prossiga, persista, continue. 3. Deus faz lei se cumprir. Quando o Dawes ele é julgado, ele é levado para ser julgado porque ele não queria pegar numa arma e todos se mobilizam para jogar ele na cova dos leões. Ali, dentro daquela situação, ele não tinha chance de se livrar daquilo, ele ia ser preso, ele ia passar anos na prisão e sei lá o que ia acontecer com ele, sabe? Era dali para pior. Mas existia lei. O engraçado é que existia lei. E é o que a gente vê muito no nosso país. As leis não se cumprindo. Mas quando a gente entrega na mão de Deus e a gente confia no propósito de Deus na nossa vida, a lei, ela se cumpre, cara. E, tipo, o pai dele vai, o pai dele, que
não acreditava nele, mas ele estava lá para ajudar o filho dele. Deus fez ele se mobilizar, sabe? E correr atrás, e vestir a farda dele. E aquilo deve ter sido um impacto tão grande para ele, emocionalmente. Porque ele estava ferido há muitos anos. Então, só olhar para aquilo, para aquela farda já era... Meu Deus, eu não consigo imaginar. Porque se coloca no lugar, quando a gente é ferido por alguém, por alguma situação... Por exemplo, quando alguém nos machuca com palavras e depois a gente vê aquela pessoa, a gente fica assim, com o coraçãozinho... Agora imagina aquela dor que ele tinha durante anos e ter que colocar aquela farda de novo. Ir lá e fazer a lei se cumprir, cara. Então Deus faz a lei se cumprir. Aleluia, acredita nisso, acredita, por favor. Ainda há esperança. Quarto. Não deixe de acreditar, nem por um minuto, naquilo que Deus colocou em seu coração. Em todos os momentos do filme, o Dawes, ele fica com dúvida. Ele se sente, não é dúvida, né? Ele se sente temeroso, porque quando a gente acredita em Deus e quando a gente sabe que Deus tem propósitos na nossa vida, e quando Deus revela esses propósitos na nossa vida, e quando nós seguimos e queremos seguir a palavra de Deus, e muitas vezes a gente se encontra em situações que nos deixam com temor, com medo, sabe? Meu Deus, como é que vai ser daqui pra frente? E ele teve isso em várias situações, quando os caras batem nele, quando ele vai ser julgado, quando ele entra no campo de batalha e ele vê o amigo dele morrer e ele se sente, naquele momento, ele se sente incapaz, ele se sente, meu Deus, tanto que ele pergunta pra Deus, meu Deus, o que você quer? O que você quer de mim? Só que naquele mesmo momento que ele pergunta isso, e ele fala, ok, eu vou. E ele vai e ele começa a salvar as pessoas. Então não desacredita daquilo que Deus colocou no seu coração, daquilo que... do teu propósito, do propósito que é teu, que Deus colocou pra você viver. Não desacredita. É muito importante isso, sabe? E é importante a gente tomar cuidado também com aquilo que é a nossa vontade e o que é a vontade de Deus. Então, escuta, esteja ciente, esteja sensível à vontade de Deus e não à sua própria vontade. Isso serve pra mim também. 5. A oração que ele diz quando ele se vê fraco. Por favor, Senhor, me ajude a salvar mais um. Cara, isso é muito forte. Ele estava com as mãos todas machucadas, salvando os amigos dele. Ele estava sem forças já, mas ele estava orando sem parar. Por favor, Senhor, me ajude a salvar mais um. E quanto mais ele salvava, queria salvar mais um. E podia ser uma pessoa que ele tivesse salvado, podia ser 2 pessoas que ele tivesse salvado, mas ele salvou. Então que a gente possa fazer essa oração também. Senhor, me ajude a salvar mais um. Não na intenção de nós sermos engrandecidos, jamais. Deus é soberano, e tanto que a gente precisa orar para pedir para que Ele nos capacite para salvar mais um. Mas que nessa oração a intenção é fazer com que nós tenhamos um propósito, sabe? Senhor, me ajude a salvar mais um. Me ajude a ser diferente, me ajude a fazer a diferença. Me ajuda a salvar mais um, seja com uma palavra, seja com um abraço, seja com um bem material, com um bem físico. Mas me ajude a salvar mais um. Me ajude, Senhor Jesus, a fazer a diferença nessa terra. Me ajude, Senhor Jesus, a ser diferente, a cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. E fazer com que as pessoas encontrem o propósito delas nessa terra. Então, que essa seja a nossa oração. Me ajude a salvar mais um. 6. Leia
a Bíblia. E o 7, ore. Em nenhum momento, e no final do filme, ele faz a declaração dele. Esse cara que foi representado no filme, ele viveu até 2006, então eles fizeram uma reportagem com ele, e no finalzinho do filme tem ele falando, ele próprio falando, e ele diz que no tempo todo ele orava, e no filme mostra ele lendo a Bíblia nos períodos que ele tinha, nos tempinhos que ele tinha. Então, cara, isso é pra vida. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque a Bíblia nos fortalece. A Bíblia é a palavra do Senhor. Então, se nós temos medo, se nós temos dúvida, se nós temos incertezas, quando a gente lê a Bíblia, é o Senhor falando conosco. É a voz de Deus, cara. É Deus falando conosco. Às vezes a gente quer resposta de Deus, mas a gente não abre a Bíblia. E ali é a voz de Deus falando conosco. Então, leia a Bíblia. E outro, ore, ore, ore. E o que é oração? É falar com Deus. Está com medo? Ore. Está com raiva? Ore. Está alegre? Ore. Está precisando? Ore. Precisa de que Deus faça algo por alguém? Está preocupado com alguém? Ore. Fale com Deus as suas necessidades. Se eu não me engano, na terceira batalha que eles tentam subir o cume, que eles vão subir de novo, o comandante está falando, tem 10 minutos, já eram para vocês estarem lá guerreando. E aí o capitão falou assim, nós estamos esperando. E o outro diz por telefone, esperando o quê? E ele diz, esperando o Dawes acabar de orar. Como assim? Quem é esse? Cara, eles levaram tão a sério depois daquela situação que eles salvam muitas pessoas, que a oração dele é importante, que eles esperaram 10 minutos dele falar com Deus. E depois disso, a batalha foi diferente. Foi diferente, porque Deus estava presente naquele lugar. Então, chama Deus para suas batalhas. Peça a Deus para estar aonde você está, para ir aonde você vai, para ir com você, para te guiar. Então, não deixe de orar. Não deixe de orar para nada. Mas ore para tudo e em tudo. A palavra de Deus diz, orai sem cessar. 8. Uma frase que o capitão dele diz pra ele, e eu tive que escrever, que é muito forte, diz assim, a maioria aqui não crê nas mesmas coisas que você, Dawes, mas eles acreditam demais no quanto você acredita. As pessoas ali não acreditavam no mesmo que ele acreditava, mas as pessoas acreditavam nele, porque ele acreditava no quanto ele acreditava. Consegue entender isso? Deixa eu te explicar. Ninguém ali, ou a maioria ali, não acreditava em Deus. Mas por conta do feito de Dawes, as pessoas acreditavam nele, acreditavam em Dawes, falava, cara, o que ele acredita, o Deus que ele acredita, é muito forte, faz milagres, porque olha o que ele fez. Ele era o covarde, ele era o mais fraco, ele era o menos provável, mas Deus fez através dele. Então as pessoas passaram a acreditar. Eu acredito muito que muitos ali passaram a acreditar em Deus a partir da vida dele, porque ele realizou um grande feito que aos olhos dele, aos olhos das pessoas era impossível, era improvável, mas Deus usou a vida dele para fazer. Então, acredite, existem pessoas que vão acreditar em Deus e acreditar nas mesmas coisas que você acredita, não porque elas acreditam por si, mas acreditam porque você acredita tanto e faz coisas tão extraordinárias através da sua crença, através da sua fé, que elas vão passar a acreditar em Deus. Então, você é exemplo. Você é exemplo. Existem pessoas te observando. Então, faça com que elas vejam a fé que você tem em Jesus. Façam com que elas alcancem Jesus através do seu exemplo, através do seu caminhar. Acredite, não desista, não desista. Às vezes a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir, a gente fala, mas Deus não está fazendo nada, não está acontecendo nada. Mas através da sua fé, da sua persistência, existem outras pessoas que estão trilhando o mesmo caminho.
você está sendo observado. E 9, e última. Imagine o quanto ficou marcado, gravado na vida daquelas pessoas que ele salvou, aquilo que ele fez, aquilo que Boss fez. E toda a sua família. Eu fico pensando, ele conseguiu salvar cerca de 75 pessoas. Pessoas que ele salvou saíram sem braços, sem as pernas, sem os 2 braços, sem as 2 pernas, sem uma perna, sem um braço, machucado, ferido. Todos eles saíram com alguma cicatriz dali. Mas eu imagino a alegria de cada família de receber seu marido, seu pai, dentro da sua casa, mesmo que sem um braço ou sem uma perna, e não ter recebido só o corpo, ou nem ter depois recebido, mas receberam vivos. E eu imagino quanto que isso ficou gravado na mente, no coração deles, aquilo que Deus havia feito pela vida deles. E também a família deles, o quanto que ficou alegre de saber, poxa, alguém deu a sua vida para salvar a vida do meu marido, ou deu a sua vida para salvar a vida do meu pai. Então, isso ficou gravado eternamente no coração dessas pessoas. E então, que nós possamos fazer isso, sabe? Que nós possamos nos doar para as pessoas, porque aquilo que a gente faz, seja de bom ou de ruim, na vida de outras pessoas, seja através de palavras, seja através de atitudes, isso vai ficar gravado, marcado de alguma forma no pensamento e no coração das pessoas. Então, que nós possamos fazer como Dós, que nós possamos fazer algo de bom, que nós possamos curar, que nós possamos salvar vidas, para que o que fique marcado, o que fique gravado seja algo bom, seja por amor. E ele simplesmente vive o que Jesus manda nós vivermos: amar o próximo como a si mesmo e dar a sua vida. Isso é só um pouquinho do que a gente pode aprender nesse filme, tá? Assista e me manda uma mensagem falando o que você aprendeu com esse filme. E deixa seu comentário aqui também, curte, comenta, compartilha. E é isso, que Deus te abençoe através dessa palavra, através desse filme. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel.